Então, irmãos, nós estamos São duas parashot, dupla porção, 27ª e 28ª, com o nome Tazria e Metzorá, que significa semeai e lepra. E com um tema bem interessante, o resgate do relacionamento. Então, isso envolve as passagens dos livros de Levítico, Isaías, Mateus, dentre outros livros também. Um breve resumo, então, dessas parashot. Purificação da mulher depois do parto, leis acerca da lepra, lei acerca do leproso depois de sarado, lei acerca da lepra numa casa, imundícias do homem e da mulher. Então, vamos acompanhar essa leitura aqui. No processo de purificação da Metzorá, o que é, né? Roxo, o que é Metzorá? Né? Então, seria a palavra lepra, ocasionado por cometer Lashon Hará. Por isso que existe um processo de purificação. Eu não estou falando agora do Corban de Pessar, eu não estou falando do sacrifício de Pessar, estou falando, conforme mostra nessa porção, um processo sacrificial que chama-se Taharat HaMetzorá. Taharat HaMetzorá, que é justamente um ritual, um procedimento para ser curado, a pessoa ser curado dessa lepra, ocasionado uma lepra específica, ocasionado por Lashon Hará. O que é Lashon Hará? É fofoca, é você falar o que não deve falar do próximo, né? Porém, essa Taharat HaMetzorá, vocês vão localizar esse processo, esse procedimento, no livro de Levítico 14, né? Justamente nessas porções que nós estamos abrangendo hoje. Porém, existe uma similaridade desse processo Taharat HaMetzorá com o Corban de Pessar. Isso que chama atenção, né? Por isso que eu também estou fazendo questão de compartilhar essa questão com vocês, e que puxou essa temática do resgate do relacionamento, que é uma das coisas muito fortes, é um item muito forte na visão da restauração. Não existe restauração se não houver um resgate do relacionamento correto com Hashem, né? Aí pelo mundo, quando você se depara com algumas pessoas, que você pergunta para essa pessoa se ela acredita em Deus, se ela tem alguma religião, a maioria das respostas é assim: sim, sim, Jair, ou sim, meu senhor, ou sei lá. Existem muitos caminhos que levam a Deus. Por isso que tem muitas religiões no mundo, né? Não é bem assim, essa resposta não está correta. Então, a restauração, o resgate do relacionamento certo, este é o caminho. Esse é um dos itens da palavra restauração, da frase, né? Restauração das raízes bíblicas e judaicas na fé em Yeshua. Você quer ser restaurado? Restaure e resgate o teu relacionamento com Hashem. Esse é um dos itens para a restauração. Vamos lá. Vejamos os elementos usados nesses rituais. Há uma similaridade de itens que são usados nesses dois procedimentos de sacrifícios, né? No Tahará HaMetzorá, pede para você usar 2 passarinhos,
Um vaso de barro, madeira de cedro, carmesim, isopo e o sangue de um dos pássaros. Né? Então, 2 pássaros, plural, não é um pássaro. No sacrifício de Pêssar, pede para você usar cordeiros, no plural também, cordeiros. Não são pássaros, mas são cordeiros. Porém, madeira, peraí, será que é uma simples coincidência? No Tahará Hametzorá diz madeira de cedro. No Corban de Pêssar diz madeira, pode ser que essa porta também, ela pode ser de cedro. Não vou garantir que ela seja de cedro, mas madeira em ambos os casos. Né? Também fala de isopo, tanto no Tahará quanto no Corban de Pêssar, fala de isopo, que é eisov. E também, em ambos os casos, fala de sangue. Um é sangue de uma ave e outro é sangue de cordeiros. Então, tem três elementos, que é um número substancial, é um número forte. 3 elementos que se repetem tanto num procedimento quanto no outro procedimento. Então, isso é forte. Se nós estamos estudando a Torá e você, naquela paraxá, você vê que tem uma frase ou palavras que se repetem uma vez, já pare ali, porque o Eterno tem alguma coisa ali, tem alguma revelação ali. Se repete a terceira vez, é muito importante. Pare, levante, respire, vai lá, toma um café, toma uma água, vai vir coisa boa pela frente aí, Eterno. Na terceira vez. Então, 3 é muito importante. Então, já é por aí. Sabemos também que Metzorá, a lepra, mantém a pessoa afastada e isolada da comunidade, e essa pessoa se torna inútil, uma espécie de morto-vivo. Às vezes, existe, antigamente, quando a gente, talvez aqui alguns não assistiam, né? Mas lá em idos tempos atrás, idos anos, a gente via filmes ou seriados com zumbi. Lembra do zumbi? O que é um zumbi? É um morto-vivo. Né? Então, mas Roche, você está falando de zumbi aqui nessa paraxá? Mais ou menos isso. Então, assim, sabemos também que Metzorá, lepra, mantém a pessoa afastada e isolada da comunidade, olha aí. Ó. Isso chama atenção. Quando a pessoa é portadora dessa Tsaharat, né? Ou Metzorá, essa pessoa ela precisa ficar isolada, num lugar distante, isolado, para não contaminar as outras pessoas. Então, o que realmente significa isso, você ficar longe? Tem a comunidade, né? Seja uma tribo, uma aldeia, um grupo de pessoas, uma comunidade, e liga ali para mim, por gentileza. Tem um grupo de pessoas, e essas pessoas, elas no caso, essa pessoa portadora de Metzorá, ela tem que ficar afastada dessa vila ou dessa cidade. Né? Mesmo porque a lepra ela é contagiosa. Então, mas o que está por trás disso? O que realmente significa isso? Significa que... Vamos continuar aqui. Entendemos isso como as 2 partes de uma pessoa. 2 partes de uma pessoa. Isso é muito interessante aqui, presta atenção. Então, cada um de nós somos compostos por 2 partes, uma parte individual e a parte comunitária. Tanto é
que é um tipo de sacrifício para você ser purificado individualmente, e é um outro tipo de sacrifício que é para a comunidade inteira ser purificada. No caso, no Yom Kippur, por exemplo, era o procedimento do sacrifício para toda a comunidade. Havia o perdão do Eterno para toda a comunidade no Yom Kippur, uma vez por ano, no Mishkan. Então, isso é um princípio da Torá. Nós somos formados, o Eterno já nos estabelece assim, para a nossa parte individual, o nosso trato para nós com Hashem e nós mesmos, né? Teus momentos de oração, como que você vai cuidar de você mesmo, a tua forma de pensar, o que você fala, o teu comportamento, a tua alimentação, o asseio e a limpeza que você tem para o teu corpo, etc., e coisas assim. E tem a parte comunitária, como que você vai conviver com as pessoas, como que você vai reagir com cada pessoa tem reações diferentes, né? E como que a gente reage a essas reações de cada um. Então, a parte individual e a parte comunitária. No caso da lepra, olha aqui, ó. Como indivíduo, você está vivo. A pessoa leprosa, ela não está morta. Ela está viva, só que ela fica afastada da comunidade. Porém, a parte que se relaciona com a comunidade está morta. Você perde essa relação comunitária. E isso, para alguns, diz, isso não tem muita importância, porque a minha vida eu sou um pouco egoísta e não quero muito contato com as pessoas. Ou melhor, se eu puder, eu sempre vou ir lá para o interior, vou lá para viajar, para fugir das pessoas. Tem muita gente que é assim, não gosta de gente. Então, só que o Eterno nos fez para a gente estar em comunidade. E para a gente ser luz na comunidade. Então, quando essa parte dessa relação com as pessoas é evitada, morre, aí você tem um grande problema na tua vida. Entendeu? Que nós não fomos feitos para viver isolados numa caverna como um ermitão. Isolado lá no mosteiro, monge não sei o quê. Né? Então, isso tá fora. Não digo você fazer um curso de aperfeiçoamento, você buscar a presença do Senhor no monte, ficar lá uns dias, uma semana no monte, na presença do... Isso é uma coisa, Moisés fez isso. Ele fez várias vezes isso. Mas sempre ele estava no meio de multidão, Moisés. Né? Então percebemos então que há uma forte conexão entre esses dois rituais. Tanto através do ritual do Tahará HaMetzorah, como do Corban de Pessah, as pessoas são reintegradas novamente à comunidade. Então, olha aqui, o objetivo desses dois rituais. Qual que é a semelhança? Por que tem semelhança dos elementos lá? De madeira, de isopo, de sangue. Por que repete esses elementos? Porque o final é praticamente o mesmo. Olha aqui, ó. As pessoas são reintegradas novamente à comunidade. Tanto para o Tahará HaMetzorah quanto para o Corban de Pessah, ambas as situações há uma reintegração, há um resgate para a comunidade, para esse relacionamento. Como assim, Roxo? Eu não entendia que Pessah era isso. Bem interessante, bem interessante. Tem uma palavra no livro de Levítico, nessas parashot, uma palavra que aparece pela primeira vez, tanto no livro de Levítico, como no livro de Êxodo. Tem em Êxodo e tem em Levítico.
Ela aparece pela primeira vez no livro de Êxodo. O nome, a palavra em hebraico é nega, que significa aflição ou praga. Justamente na 10ª praga que o Eterno fala isso daí, que é a praga da morte dos primogênitos. Então, é uma palavra bem importante também, que é aflição ou praga. Ainda mais uma praga trarei sobre o faraó, sobre o Egito. Então, se vocês confirmarem lá no livro de Êxodo, verso 1, vocês vão perceber que essa palavra ali, onde está escrito, que nós estamos lendo em português ali, praga, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Essa praga está escrito em hebraico nega, que é tsaraat ou lepra. Quer dizer, lá no Egito, ela não está se referindo exatamente à lepra, mas aqui nessa porção de hoje, essa palavra se refere à lepra, a tsaraat. Espera aí, o que nós podemos pensar disso? Que essa mesma palavra ela tem um sentido tanto para a lepra, quanto para a mensagem que o Eterno tinha para a 10ª praga. Qual que é o teor, qual que é a temática da 10ª praga no Egito, irmãos? Qual que é o nome forte? É lepra? A 10ª praga no Egito é lepra ou não? Qual que é? Me fale, eu não vou falar. Morte. Espera aí. O que lepra tem a ver com morte? Então, aí, você viu? A mesma palavra, só que uma tem um teor em Êxodo e outra tem um outro teor em Levítico. A mesma palavra. Ambas, se você ler lá, está nega. Mas uma tem o sentido de morte e outra tem o sentido de lepra. Então, o que o Eterno está querendo? O que a Torá está nos ensinando com isso? Que lepra e morte e lepra estão unha e carne. Entenderam? A Torá é bem específica, né? Porém, em Êxodo 11, eles não apresentaram lepra, mas houve a morte dos primogênitos. Então, o que a morte dos primogênitos tem a ver com lepra, com tsarat? Curiosamente, a Parashá Tazria começa a falar sobre algo que não tem nada a ver com lepra, mas sim com as leis do parto. Olha aí, ó. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Agora entrou um outro tema aqui, fora a morte e fora a lepra, entrou um outro tema, viu como é que é a Torá? Que fala sobre leis do parto. E somente a partir de Levítico 13:1 em diante fala-se sobre lepra. Então, a Parashá Tazria não começa falando de lepra, começa falando de leis do parto. Depois de passados... depois do 8º versículo, tem Levítico 12, 1 a 8, termina a explicativa sobre leis do parto. Quando entra no capítulo 13, começa a falar sobre lepra. Falei. Então, por que não começa falando sobre lepra? Porque o Eterno está dizendo, lepra é importante, mas isso aqui é mais importante. A lepra já ficou em segundo plano. A Torá é assim, né? Então, peraí, a ordem das coisas. Né? Significa que a morte dos primogênitos do Egito é uma espécie de tsará, a morte. É uma espécie de lepra, em que você fica fora da comunidade, preste atenção. Por que ela tem a ver com lepra? E por que o procedimento para você ser purificado da lepra é você ser resgatado para a comunidade? Você estava isolado lá numa caverna, por exemplo, daí tiram você da caverna e você volta para a comunidade para cumprir o teu papel no meio da comunidade. Né?
Então você deixa de ficar isolado. Pois os egípcios tiveram muitas oportunidades para se conectarem com Israel, mas escolheram se isolar. Lembra na porção, acho que na última paraxá que eu ministrei, eu falei sobre isso. Eu falei que o Eterno podia ou não podia fazer assim, ó. Uma vez só. Podia, e eles eram transportados do Egito e colocados, toda aquela multidão, não interessa se era 2 milhões de pessoas. O Eterno fazia eles sumirem daqui e aparecerem depois do Mar Vermelho lá. Podia ou não podia o Eterno fazer isso? Claro que podia. Perfeitamente, 100% que sim. Ninguém tem dúvida disso. Mas a multidão das misericórdias e a hiper paciência do Eterno com a gente, com os corações de pedra, que faz isso. E o que é a mensagem? A mensagem é que foram 1, 2, 3, 4, 4,1, 4,2. Fica até meio-dia contando aqui. Até chegar na 10ª praga. Por quê? Porque o Eterno ainda tinha esperança que os egípcios entendessem que eles tinham que estarem conectados com Israel e dizerem, sim, nós entendemos que eles são teus filhos, que eles foram separados por ti, Eterno, e que nós queremos estar com eles e queremos nos conectar com eles. Eles tinham que falar assim. Se eles falassem assim, na primeira praga, não teria a segunda praga. Se eles falassem assim, na terceira praga, não teria a quarta praga. O Eterno deu 10 chances para o Egito, para acompanharem Israel, para entenderem. Ali, nas 10 pragas, Israel já estava cumprindo a missão como sacerdotes para as nações, porque o Egito tipifica as nações. É como se fossem as 70 nações que estivessem ali. E as 70 nações estavam dizendo para Hashem e para os filhos de Israel, nós não queremos vocês, nós não gostamos de vocês, nós queremos ficar isolados. Essa que é a verdade, irmãos. Eles escolheram se isolar, o Egito. E o Eterno dando oportunidades. Em razão disso, os primogênitos dos egípcios nasceram mortos. Nasceram natimortos. Espera aí. As palavrinhas do Roxo. Então, o que as leis do parto têm a ver com Tsaraat? Boa pergunta. Da onde que é tirado isso? Qual que é a origem disso na Torá? Qual que é a origem disso na Torá? Números 12, fica muito claro. Arão, irmão de Moshe, ao falar com Moisés sobre a aflição que seu povo enfrentava, disse, minha irmã Miriam foi afligida por algo muito curioso. E ele diz, que ela não seja como alguém que está morta. Olhem, Números 12, está lá em Números. Esse natimorto, estou tirando da própria Torá, né? Alguém que está morto. Mas ele está declarando que ela não seja como alguém que está morta. Mas como morta se ela não tinha morrido e se ela tinha uma doença que a pele dela ficou, diz a Torá, que ficou tão branca quanto a neve, a pele dela. Miriam, a irmã de Moisés, e de Arão, né?
ambos, na verdade, Arão e Miriam, se levantaram, aquele sentimento assim de ciúmes, de inveja, assim, puxa vida, a gente também queria que o Eterno falasse com a gente, não só com você, Moisés. Que história é essa? Que história é essa dessa predileção, né, essa preferência de Hashem por você? Nós somos teus irmãos. Mas você acha que Moisés escolheu isso? Não. Então, esse sentimento ele atingiu, feriu o espírito, né? E daí o Eterno, como partiu da boca de Miriam, daí ela foi atingida. O Eterno imediatamente lançou essa praga nela, a pele dela ficou tão branca quanto a neve, imagine. Mas que tipo de pessoa morta? Ele continua, que ela não seja como uma criança, olha aí, que ela não seja como uma criança que saindo do ventre de sua mãe, nasceu morta, olha aí, natimorto. Então, ela não estava grávida, claro, e ela não estava morta, mas ela tinha uma doença, que a pele estava branca, e ele fez um paralelo, né, com alguém que um natimorto ou alguém que nasceu morto, saindo do ventre de sua mãe, nasceu morto. Isso está, quem quiser conferir isso aí, é Números 12, verso 12. Muitíssimo interessante. A Metsorá, que é simplesmente sobre alguém que morreu, a Metsorá não é simplesmente sobre alguém que morreu, mas é como alguém que nunca conseguiu sair do útero com vida, isto é, um natimorto. Um natimorto. A Torá, é bom estudar a Torá, por causa... A Torá ela é direta, ela é muito franca, é muito direta, não fica dando rodeios para falar, fica com medo de magoar alguém, não. Bum! Muito direta. Se observarmos bem no ritual de Pêssar, a 10ª praga, é como uma experiência de parto. Olha aí, agora que a gente une o quebra-cabeça, as coisas vão ficando mais claras para a gente. Alguém esperando, olha, presta atenção aqui. Nós sabemos que o procedimento sacrificial, né, de Pêssar, ele foi aplicado justamente na 10ª praga do Egito. Né? E o resultado disso, lembra que eu falei para vocês que não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, as pragas em si, não foram elas que livraram os filhos de Israel, que livrou, né? Livraram os filhos de Israel. Mas foi o procedimento, o Corban de Pêssar, que foi aplicado na 10ª praga. Sem o Corban de Pêssar, não ia acontecer nada. Não ia acontecer absolutamente nada. Isso nós temos que entender aqui. Então, as 10 pragas foram só a misericórdia de Hashem, dando oportunidades para o Egito. Porque, no final, para o Eterno tomar uma decisão, ele não quer ser injusto, o Eterno. Ele não pode tomar uma decisão assim, de primeira. Ele tem que ter 10 subsídios e ele tem que ter razões para estabelecer um juízo. Qual que é a razão? Que ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, N oportunidades. Só que o tempo de Hashem vai até um limite. Vai até um limite. Então, olha o que aconteceu lá nas casas dos hebreus, também aconteceu na casa dos egípcios, só que na casa dos hebreus foi diferente, por causa da mancha de sangue que tinha nas vergas, aliás, nos umbrais e nas vergas das portas. Os umbrais é os batentes verticais, e vergas é aquele batente horizontal em cima.
alguém, durante a noite inteira, eles fizeram o sacrifício de Pêssar de noite, comeram lá o cordeiro, à noite, né? Não comeram o cordeiro de madrugada. E ficaram, durante a noite inteira, eles ficaram esperando, até que no raiar do dia, olha lá, e de repente de manhã, saiam agora depressa, que os hebreus saíssem por onde? Pela porta ensanguentada. O que é sair por uma porta ensanguentada? Quando um bebê nasce da mãe, ele sai por uma porta ensanguentada. É ou não é? É a mesma coisa aqui. Então, tipifica um nascimento. Tipifica um nascimento, irmãos. Por uma porta com a verga e os umbrais ensanguentados. E passa para fora. Daí, nesse momento de manhã, agora você passa por essa porta, você passa por ela e sai para fora dela. Sair para fora dela é o nascimento. É o momento do nascimento. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Né? Momento do nascimento. Então, nasceu uma comunidade, a nação de Israel. Ali nasceu a nação de Israel, irmãos. Então, se nós temos, numa festa de Pêssar, nós temos um tema para a festa, podemos usar essa frase aqui, ó. Nasce. É uma festa que nós vamos nos alegrar, porque nasceu uma comunidade, a nação de Israel. Mas como nasceu, eles já não existiam? Eles existiam, mas não como comunidade. Eles existiam individualmente. No Egito, eles estavam como lepra. Eles estavam lá na caverna. Não existia alegria, existia muita opressão, um calor terrível, como do inferno. Tudo de ruim. Muita opressão, muita cobrança, aqueles capatazes lá de Faraó, sanguessuga, né? Pau, quando alguém levantava um pouco para fazer assim, vai lá, levava uma chicotada. 2, 3, 4. Se ele respondesse, então ele era preso. Se continuasse falando, ele era morto. Eles não estavam preocupados se a pessoa ia morrer ou não. Eles tinham que produzir, produzir e produzir. Sanguessugas. Né? E eles lá, eles não estavam fazendo o que eles tinham para fazer lá, naquele lugar. Mas quando eles nascem, por causa desse sacrifício de Pêssar, quando eles nascem e formam uma nação de Israel, eles formam uma comunidade coesa, protegida por Hashem. Eles têm um novo rumo dali para frente, eles têm o norte para seguir. Eles têm uma missão perante as nações. Não há mais pessoas e famílias perdidas, sem rumo, sem norte, sem esperança. No Egito eles não tinham rumo, eles eram perdidos, não tinham norte e não tinham esperança no Egito. Porém, no Egito ninguém saiu pelas portas de suas casas. No Egito eram como natimortos. Os egípcios eram como natimortos, irmãos. Como assim, Roxo? Explique melhor. Em razão da queda de Adão, bem interessante isso aqui. Em razão da queda de Adão, cada ser humano nasce tal como um natimorto. Roxo, eu não sabia disso. Irmãos, nós nascemos natimortos. Eu, meu filho, o Raul, a Estela, a Andriele. Nós nascemos natimortos. Por quê? Herança de Adão.
O pecado traz a morte. Ninguém nasce, já que nasceu ali da mãe, já nasce de cima. Não. Nós nascemos mortos. E daí, quando nós tivermos uma experiência com o segundo Adão, daí nós nascemos verdadeiramente. Essa que é a verdade. Disse Hashem em Êxodo 12:5, o Meit Ho Behor, todos os primogênitos estão mortos. O que eu quero dizer com isso? Que na própria tradução da Torá, aquela capa azul grossa que nós temos, quer abrir para nós ali rapidinho, Raul, por favor? Êxodo 12:5, veja ali. O Raul já vai identificar também, ele sabe hebraico, ele já vai... Veja, Êxodo 12:5. A tradução, todos os primogênitos morrerão. Cordeiro sem defeito, macho, da idade de 1 ano será. Êxodo 12:5. Para Shabô. Peço perdão, irmãos, acho que não é Êxodo, eu me atrapalhei ali. Então, mas está escrito assim, na própria Torá está escrito, todos os primogênitos morrerão. Morrerão. E não veiamut ho behor, todos os primogênitos morrerão. Então eu coloquei, e não todos os primogênitos morrerão. Todos os primogênitos estão mortos. Todos os primogênitos estão mortos. Hã? Isso. Êxodo 11:5. E morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está por trás da mó, a todo primogênito de animal. Ele fala morrerá, né? Morrerá. Morrerá. Então, e morrerá todo ele fala primogênito. no futuro, e morrerá. Mas veja ali mesmo, Raul, a palavra Umeit Ho Behor, está escrito ali em hebraico. Umeit Ho Behor. Isso, no comecinho, Umeit né? Ho Behor estão mortos. No futuro seria Veiamut Ho Behor. Então, o Eterno quis dizer assim, os primogênitos... que ia lançar essa praga, os primogênitos estão mortos. Os primogênitos já estão mortos. Porque não tem plano B. Sem o procedimento, o sacrifício de Pêssar, não tem salvação. Não tem como você nascer e nascer com vida, como os hebreus nasceram, nascer vivo. Então, isso aqui confirma que o nascimento nosso, de cada um de nós nascemos mortos. É o princípio do entendimento do nascer morto. Por isso que a necessidade real do segundo Adão. Porque daí você cresce, né? Quando chega a uma idade que você tem consciência, você entende as coisas com revelação, que daí você sai do teu coração aquilo, nossa, eu aceito Yeshua como meu Senhor, Ele é o representante fidedigno do Eterno aqui na terra. A gente pode ver a Deus
a Hashem, e a gente não morre, porque ele está aqui como se fosse o próprio Hashem na nossa frente. É o filho, né? Claro. Isso nós temos que entender. Não é o pai que se fez. Não. É o filho de Hashem, o representante dele, mas ele representa 100% o pai. Isso que é maravilha, né? O grande presente que a gente não merece, né? Então, esse entendimento aqui é muito interessante, como que a Torá é direta, né? Eles já estão mortos, o primogênito dos egípcios, né? O que então mantém e preserva uma comunidade ao longo do tempo são os primogênitos, os líderes mirins. Isso que é muito importante a gente entender. Por que existe a Torá oral? Que a gente estuda tanto, né? Os comentários, as Mishnah. Por que existe a Torá oral, que é muito usada nos estudos, nas parashot, né? O Talmud é rico nisso. Torá oral. Por quê? Por causa dos primogênitos. Se não fosse os primogênitos, não existia Torá oral, irmãos. Tem muitos comentários rabínicos falando disso, que se não fosse pelos primogênitos, não existiria Torá oral. Isso é fantástico. Quantos séculos, né? Mas como assim? Explique melhor, Rocha, esse negócio da Torá oral. Os pais, né, crescem, então os pais morrem. O filho não. Está lá o filho. Daí o filho é como uma espécie de pai e de mãe. O primogênito, no caso, que é o mais velho, né? Ele já era educado, ele já era orientado para ser assim. E o Eterno abençoava ele com sabedoria, com dons também, para ele ensinar os irmãos. Não só os irmãos, como outras famílias, também filhos de outras famílias, né? Isso acontecia direto. E esse primogênito também crescia depois, ele casava, tinha filhos, vinha outro primogênito, e assim por diante. Isso que dava continuidade ao ensino e à expansão da Torá. Isso é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. São os líderes mirim, são eles que ajudam a transmitir a cultura de uma comunidade de uma geração para outra geração, para outra, até hoje. Eles são a ponte entre as gerações, os primogênitos. E foi aquela ponte que o Egito perdeu naquela noite. Olha aí, eles não enxergavam isso, o Egito. Sem eles, a própria sociedade começa a degradar. Mas como, Roche, o Egito perdeu a ponte? Queridos, o Egito tipifica todas as nações da terra. E a visão do natimorto significa que cada nação da terra, sem fazer a ponte para se aproximar da comunidade de Israel, não recebe as bênçãos prometidas por Abraão, dadas a Abraão, que Hashem deu a Abraão, né? E essa nação não terá vida, será uma nação morta, será uma nação natimorta sobre a face da terra, irmãos. Quantas nações são assim hoje? A Europa inteira está se tornando um freezer espiritualmente. Tanto é que os radicais lá, os islâmicos, estão invadindo, né, a Europa. Igrejas que se transformaram em museus, igrejas que se transformaram em restaurantes. Bem antigas igrejas. Disse Hashem a Abraão: em ti serão benditas. Disse Hashem ao Papa? Disse Hashem a um cardeal, não sei o quê? Disse Hashem a Mohammed Disse Hashem a Abraham, o pai da fé. Através da semente de Abraham, iniciou toda a nação de Israel.
Da semente de Abraão vem a nação de Israel. Então disse Hashem a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Sabemos que as bênçãos prometidas a Abraão chegaram aos gentios por meio de Yeshua, para que pela fé recebessem a promessa do Espírito. Vou repetir. Sabemos que as bênçãos prometidas a Abraão chegaram aos gentios por meio de Yeshua, para que pela fé recebessem a promessa do Espírito. Está em Gálatas 3,14. Naquele tempo, estáveis sem Yeshua, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Hashem no mundo. Mas agora em Yeshua, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Yeshua. O que nós estamos lendo aqui o livro de Efésios, irmãos? Eu quero ouvir de vocês. Qual que é a mensagem que nós estamos lendo, que está intrínseca aqui nessas palavras? O que nós estamos lendo aí? Resgate do quê? Resgate do quê, irmãos? Resgate do? Amém? Resgate do relacionamento. Baruch Hashem. Nós estamos absolutamente dentro do tema. Eu não estou divagando, irmãos. Eu não estou divagando. Este aqui é o tema. Livro de Efésios, né? Yeshua vem da semente de Abraão. Vou lançar essa pergunta para vocês, vou repetir. Yeshua vem da semente de Abraão? Sim ou não? Hein? Então, Baruch Hashem. Precisa dizer mais? Tudo começa com Abraão. A nossa fé, o nosso movimento, a nossa visão, a restauração. Não, mas eu quero restaurar minhas raízes a partir do livro de Atos. Tudo bem, faz parte do processo, mas tem que ir um pouco mais para trás de Atos. Tem que ir lá no Sinai, dar uma passeadinha lá pelo deserto, levar aquele água em pó, né, Pedro? Água em pó. Passear no deserto, tomar uma aguinha fresca. Mas não para aí, tem que ir mais atrás do Sinai, da revelação da Torá. Tem que ir lá em Moriá. O monte Sinai é o monte Horebe. Monte Sinai e Horebe é o mesmo monte. Mas tem que ir num outro monte ainda, que é antes de Horebe, que é o monte Moriá, que é o sacrifício de Isaac. Oxe, mas ele não foi sacrificado. Claro que foi. Isaac não foi sacrificado. Foi sim. No coração de Abraão ele foi sacrificado. Ele não foi sacrificado se tirar uma foto, filmar ali, não. Mas no coração de Abraão ele foi, o Eterno aceitou como ele foi sacrificado, sim. Não tenho medo de dizer. O que nós estamos explicando aqui? Naquele tempo estáveis, sem Yeshua, separados. Naquele tempo vocês estavam lá na gruta, na caverna, com lepra. Natimortos, dentro da caverna úmida, comendo pouco, depressivo, porque não tinha contato com as pessoas, ficava isolado lá, no cantinho, com vergonha de se mostrar e com vergonha de que alguém te visse ali. E se alguém chegasse perto, não chegue perto, você pode se contaminar. Isso que é o que está falando aqui nessas palavras, irmãos. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Hashem no mundo, mas agora em Yeshua, mas agora através do sacrifício de Pêssar, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Cordeiro de Pêssar lá no Egito, e agora o Cordeiro de Yeshua.
Yeshua derrubou o muro de separação e dos dois, quais dois? Judeus e gentios. Criou em si mesmo um novo homem. Um novo homem, qual o novo homem? Que não é natimorto. O nome que passou pelas portas e está vivo e alegre. Yes! Eu sou livre! Baruch Hashem! Yes! Nós somos assim, irmão, nós estamos livres agora. Yes! Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Nós somos um novo homem. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Hashem. Hashem encoraja Moisés a ir até o faraó e dizer, assim diz Hashem. Preste atenção nessa parte aqui, que é bem interessante também. Que é uma explicação que a gente não pode sair daqui hoje sem entender isso aqui. Hashem encoraja Moisés a ir até faraó e dizer assim, quando Moisés vem lá de Midian, que aquela experiência que eles têm lá em Horebe, com a sarça ardente. Vocês sabiam que a experiência da sarça ardente foi no Monte Sinai, né? Quem não sabia, foi em Horebe, e Horebe é Sinai. Então, o Eterno já estava mostrando o que ele ia fazer, né? O Sinai do Eterno. Então, quando Moisés veio lá de Midian, e aquele processo que ele tem o encontro com a sarça ardente lá com Hashem, daí Hashem diz, vai agora, Moisés, até faraó, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, na boca de Yehoshua, e diga assim para faraó. Daí ele foi lá e disse assim para faraó, assim diz Hashem, Israel é meu primogênito, deixa meu filho ir para que me sirva. Ó, chama atenção aqui. Hashem diz assim, Israel é meu primogênito, é meu filho. Mas não é qualquer filho, é um primogênito. O que significa isso? Esse verso é muito forte, simplesmente ele declara que os primogênitos são dele. Como assim? Hashem é o dono deles. Eles, os filhos de Israel, pertencem a Hashem. O que a nova aliança fala para... O que Yeshua instrui através da nova aliança para a gente ser filho ou pertencer a Hashem? O que Yeshua diz? Yeshua diz assim, ninguém se torna filho, ou ninguém vem. Yeshua está aqui, o Pai está aqui. Onde está a arca? E eu sou Yeshua. Ele diz, ninguém vem ao Pai, aqui ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que subentende aqui? Quantas vezes nós já mostramos, o Eterno já revela Yeshua na Torá, revelou Yeshua na Torá para nós. O que ele está dizendo aqui? Yeshua está aqui, nesse momento, nessas palavras. Olha lá. É como se Yeshua estivesse junto nesse processo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém se torna filho do Pai. João 14:6. Faraó recusou-se repetidamente 10 vezes a libertar o povo de Israel da escravidão, o primogênito de Hashem. Agora que vocês vão entender por que os primogênitos do Egito morrem, perecem, todos. Seja de ricos, seja de pobres, seja de médicos, seja de advogados, seja de empresários que tinham comércios, né? Seja até de alguém que estava na cadeia, não foi perdoado. O filho de alguém que estava preso.
Olá? Como consequência, Rachem executou o juízo contra o Egito, matando o primogênito de cada família, desde o filho de Faraó até o primogênito do prisioneiro na cadeia. Portanto, o papel de cada nação da terra é de abençoar Israel, é de acompanhar Israel, é de dizer, sim, Israel, estamos juntos. Sim, eu vou apoiar vocês. Sim, eu vou ajudar financeiramente. Sim, eu quero o Yeshua de vocês. Eu quero o Deus de vocês. Eu quero a Torá de vocês. Eu quero o Shabat de vocês. Eu quero o Havdalah de vocês. Eu quero as festas de vocês. Eu quero a salvação. Yeshua que é de vocês. O papel de cada nação da terra é de abençoar Israel. Eles amaldiçoaram Israel, o Egito. Não toque naquilo que pertence a Hashem. Está escrito no Salmo 105, 15 e 1 Crônicas 16, 22. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Eles fizeram pouco caso de Israel. O Eterno deu 10 chances para eles se conectarem com Israel. Então, irmãos, se alguém falar no meio de vocês, não, aquela congregação Sarel, lá vocês estão brincando de judaísmo, vocês estão tentando ser judeus. Não. A Sarel é de Hashem, irmãos. E a Sarel diz assim, venham, se aproximem de nós. O caminho é por aqui. O caminho para Jerusalém, o caminho para as bênçãos, é por aqui o caminho. Não tem outra, não tem plano B. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Hashem estabeleceu Israel como seu primogênito, para ser um tutor de cada nação da terra, uma nação sacerdotal sobre as demais nações. E isso é tão sério, irmãos, que eu me sinto privilegiado, junto com vocês, da gente estar aqui numa congregação judaico-messiânica. Baruch Hashem. Isso é tão sério que o Eterno fala assim no livro de Jeremias. Jeremias 31, 35 a 37. Não é brincadeira, irmãos, Israel, Jerusalém, povo judeu. Nós, que também somos descendentes, né? Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz Hashem, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação, diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizerem, diz o Senhor. Nós somos descendência de Israel. Nós somos a congregação Sarel. É como um pedaço de Israel aqui em Curitiba. Vou repetir. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima. Alguém pode medir os céus? Alguém conseguiu medir os céus? Hoje, com aquele telescópio James Webb, eles estão fazendo medidas assim extraordinárias, né? Mas não chega nem um pontinho da dimensão do universo que até hoje não foi medida, né? Então, se os homens puderem, se puderem medir, né, os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, que nenhum homem conseguiu ainda
sondar tudo que existe embaixo da terra, com toda a tecnologia que tem. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizerem, diz Hashem. Então é muito sério, irmãos, é muito sério. Eu louvo o Eterno de Israel pela congregação Sarel, pela vida de vocês, né? E eu agradeço o Eterno por Ele ter revelado essas verdades com profundidade, com clareza, né? E eu louvo o Deus de Israel pela vida de vocês também. De fazem parte dessa família, né? Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Baruch Hashem. Baruch Hashem.